Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O atentado que todos nós presenciamos ontem não foi contra um presidenciável que liderava as pesquisas. Não foi queima de arquivo, como no caso do prefeito Celso Daniel. E também, acreditem, não foi um crime de ódio a determinado ser humano. Foi um atentado contra a liberdade. Um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Um crime plenamente político que visava minar a possibilidade de sermos uma nação livre. Livre de uma hegemonia ideológica nefasta que permeia todas as interfaces culturais, educacionais e midiáticas desse país. E livre de um Estado grande, letárgico e pesado que carregamos sobre nossos ombros há mais de 100 anos. Falo isso pois de ontem para hoje vi aí nas redes sociais inúmeras tentativas de comparação entre o atentado de Bolsonaro e o assassinato de Marielle. E essa é uma comparação que só pode ser concebida em uma mente que não apura a realidade. Marielle foi a politização de um crime. Bolsonaro foi a criminalização da política. O candidato foi vítima apenas e tão somente das ideias que defendia. Em Minas Gerais, milhares de pessoas que bradavam "Eu vim de graça" presenciaram um crime puramente ideológico. Mas agora, depois aí do susto e com a cabeça mais tranquila, podemos apurar que essa facada traz consigo grandes verdades ditas pelo Bolsonaro nos últimos 10 anos. Verdades essas que a esquerda tenta a todo custo esconder ou ridicularizar. O algoz do candidato não foi a tal vítima da sociedade, tão celebrada e defendida aí pelos seus opositores. Adélio, além de militante de esquerda, daqueles que repetem como papagaios frases do tipo Lula livre, fora Temer e fascistas não passarão, é também um acadêmico formado em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e ex-filiado do PSOL. O que desmonta completamente o discurso vitimista e preconceituoso de que bandidos são negros, pobres, que vivem na periferia sem oportunidades. Bolsonaro também não foi vítima de uma arma de fogo. O bandido, quando quer cometer seu delito, arruma um jeito, seja com uma arma ilegal, seja com facas, paus ou pedras. O que tenho plena convicção é que ninguém premedita um crime tensionando usar uma arma devidamente legal e registrada. O que prova que o desarmamento civil só desprotegeu o cidadão que respeita a lei. O bandido continua armado, só que agora muito mais audacioso perante uma população melindrada que não pode se defender. A comemoração da militância aí em face do atentado, tanto daqueles que externaram seu deleite nas redes sociais, como daqueles que esconderam sua alegria atrás aí de um falso discurso de pesar e de condolências, apenas nos prova que esse papinho de democracia, vindo da esquerda, é só uma palavrinha bonitinha que pega bem falar em público, quando na verdade eles abominam tudo que esta palavrinha representa. Eles nunca respeitaram o regime democrático. Sempre lutaram por uma ditadura de ideias e costumes. Nem que para isso tivessem que matar, saquear ou sequestrar. Não podemos jamais esquecer que era essa a ideologia combatida pelo regime militar. Meu amigo, os presos políticos de 64 só lutaram por democracia na novela da Globo. Mas vimos também alguns célebres representantes da esquerda, como a ex-guerrilheira, ex-terrorista e ex-presidente Dilma Rousseff, emitindo opiniões que tentavam responsabilizar o Bolsonaro pelo crime, dizendo que o mesmo estimulava o discurso de ódio e tal. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre isso e dizer que a garota mereceu ser estuprada porque usava saia curta à noite na rua? Independente do que diga aí o seu professor de humanas da Federal, ou aquele intelectualoide do programa da Fátima Bernardes, tenha em mente
que o responsável pelo crime sempre é o criminoso, jamais a vítima. E não importam aí as circunstâncias do crime. Bom, o fato é que a esquerda brasileira nos últimos anos cometeu erros estratégicos que fariam Stalin condenar todos à morte por traição. Mais ou menos aí há 10 anos atrás, os doutrinadores da nossa grande mídia viram a oportunidade de acabar com a imagem de um deputado truculento, que apesar de na época ainda possuir pouca projeção nacional, discursava no Congresso contra tudo aquilo que eles defendiam. Então, embriagados em uma suposta consciência social, em face de uma rebelião carcerária que resultou em vários mortos e percebendo a violação contra os direitos humanos que aquele episódio significava, eles divulgaram a exaustão essa entrevista do então deputado. Deputado, quais outros temas o senhor pretende defender? Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. O senhor não pretende trabalhar pela minoria? Minoria? Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro? Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? O Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto do Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. Sim. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Só que o tiro saiu pela culatra. Este deputado, um capitão da reserva do exército, externou tudo aquilo que estava engasgado na garganta do povo, e ainda falando de um jeito que o povão entende. Então, para o desespero dos intelectualoides da esquerda, a grande mídia naquele momento, sem imaginar, criava o mito Jair Bolsonaro. Depois disso, a imprensa nacional colocou a sua cabeça a prêmio entre os jornalistas. Foi porrada atrás de porrada. Bolsonaro, você é burro, grosso, fascista e não entende de economia. E quanto mais porrada, mais o mito crescia. Agora, em Minas Gerais, um militante esquerdista que não agiu sozinho, mas plenamente instruído e amparado, tentou tirar o Bolsonaro do pleito presidencial da forma mais abjeta e cruel possível, atentando contra a sua vida.
Só que a faca que não matou o mito o elegeu presidente desse país. A faca que não matou o mito acabou acertando todos os seus opositores, garantindo sua vitória provavelmente em primeiro turno. O Eduardo Bolsonaro disse aí nas suas redes sociais que quando seu pai estava indo para o hospital, ele sentiu o pé formigar. Nesse momento, Bolsonaro sabia que isso era um prenúncio de morte por hemorragia. E nessa hora, orou para Deus que se sua missão aqui já tivesse sido cumprida, que ele poderia levá-lo. Do contrário, que o deixasse ficar aqui a salvo para cumpri-la. E para finalizar, eu só posso dizer, capitão, conte conosco, conte com a nossa oração. Eu não sou o Cabo Daciolo, mas declaro em nome de Jesus que você terá uma recuperação recorde. E conte conosco também no dia 7 de outubro. Vamos apertar 17 e confirmar, pois missão dada, missão cumprida, tá ok?